Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E nesse próximo domingo, dia 15, nós vamos falar sobre a lição de número 3, dando continuidade. Lição de número 3, que tem como tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Então, nessa lição, que será dada no próximo domingo, no próximo dia 15, que inclusive se comemora o Dia dos Professores, eu quero de antemão parabenizar a todos os professores, dizer que nós temos todos os professores, aqueles que se dedicam, se empenham, aqueles que realmente trabalham pela causa do ensino, da didática, da boa comunicação, da formação de pensadores, tá? Que Deus abençoe muito a vida de cada um desses professores e que aprove a Deus que uma nação por inteiro ela comece a olhar e honrar os professores como realmente eles devem ser honrados. Vai a minha honraria, tá? A minha homenagem em favor de todos os professores. E, é claro, eu não poderia deixar de falar que a Bíblia chama a nossa atenção, aqueles que se propõem ao ensino da palavra de Deus, a Escritura. A Bíblia fala para nós que se você foi chamado para o ensino, que você deve se dedicar ao ensino. Então, nada de querer dar desculpa, você que é professor de escola dominical e muitas das vezes não se preocupa ou às vezes fala que não tem tempo, né? Para poder preparar uma boa lição e transmitir a mensagem aos seus alunos. Enfim, então vamos lá, para a gente começar a lição de número 3, meus parabéns aí, a gente já fez a homenagem ao Dia do Professor, o próximo dia 15 de outubro. Então, como a gente disse, a lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. O textuário está lá em Isaías 49, versículo 6, que diz assim, ó, disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha esse finalzinho desse versículo. Também te dei para a luz dos gentios. Gentios eram considerados povos que eram fora de Israel, não judeus, tá? Povos que não eram da descendência de Abraão e nós, como igreja atual, estamos incluídos no povo gentio. E diz assim, ó, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então aqui fala sobre o ponto da missão transcultural. Deus chamou essa nação, separou, escolheu para um projeto, para um plano grandioso, através de muitos homens que Deus chamou durante a história bíblica. A gente vai falar de alguns deles. E Deus se utilizou disso tudo para o seu plano de levar essa missão, essa mensagem, ou a salvação transculturalmente. Não ficaria só dentro dos territórios dos judeus, no caso, né? De Israel. E a verdade prática diz o seguinte, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, mais uma vez, o comentarista traz à tona para nós aqui que o principal motivo ou a mola propulsora, o que deve realmente ser a maior causa é o amor de Deus a ser manifestado a todas as pessoas. Então as missões, sejam elas internas, né, no mesmo país, na mesma região, na sua casa, enfim, tudo isso deve ser motivado pelo amor de Deus revelado no seu plano de salvação
através dele ter enviado o seu próprio filho para morrer em nosso favor. Eu quero ler aqui uma parte da introdução que diz o seguinte, tá? Mas antes de eu ler, eu quero dizer o seguinte, você que está aqui, que por acaso não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. No final, se você gostar do conteúdo, aí sim você vai deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo, tá bom? Coopera conosco aí. Diz assim, ó, para isso, temos como elementos importantes a nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, a viúva de Sarepta, que Elias encontrou, e o chamado de Deus a Jonas para ir a Nínive. Isso aqui fala da introdução, porque essa lição ela vai trazer essa questão da missão transcultural no Antigo Testamento, e o comentarista ele fez a opção de pegar duas histórias do Antigo Testamento para simbolizar para nós exatamente no Antigo Testamento como aconteceu essa missão, como aconteceu de Deus querer expandir o seu plano de redenção, de chamado para um povo ao arrependimento, chamar o povo a se aproximar dele novamente, restaurar a comunhão. Então nós vamos ver aqui. Então ele colocou aqui, ó, na introdução, na lição anterior vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário. Sobre Elias e a viúva de Sarepta, e nós vamos falar também sobre a ida do profeta Jonas a Nínive. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, nós estamos numa época em que Israel foi brutalmente atacado por um grupo terrorista, e esse grupo dizimou já muita gente do povo de Israel e povo de outros povos também que estavam ali no território de Israel. E Israel está nesse momento, irmãos, em meio a uma guerra que nós não sabemos quais os precedentes que essa guerra, o que pode acontecer realmente. Mas enfim, nós como igreja, como povo de Deus, nós precisamos interceder, orar, para que Deus venha intervir da melhor maneira possível, venha utilizar-se da melhor maneira possível, irmãos, para que esse combate venha logo a cessar e as coisas voltem à normalidade. Nós como cristãos, nós jamais vamos torcer por uma guerra, mas nós entendemos também que Israel, nesse ponto de vista, ele foi atacado brutalmente e ele vai defender a sua região, porque ele não vai permitir que continue, esse massacre. Qualquer outro país onde acontecesse algo desse tipo, esse país também se levantaria. Então, infelizmente aqui no Brasil, existe uma mídia, gente de partidos aí, que são completamente inescrupulosos e eles querem se aproveitar dessa situação e estão, muitos deles, declaradamente apoiando a ação desse grupo do mal. Não tem outro nome. São malditos, são homens perversos, são homens sanguinários. E a Bíblia não apoia tais práticas, não adianta, não tem respaldo bíblico. Homens sanguinários, malditos, carniceiros, e violentos, assassinos. Nós precisamos orar para que Deus venha intervir para extirpar essa corja, essa raiz daninha. Não adianta alguém ficar querendo passar pano, senão você está sendo conivente. Eu vou fingir que não está acontecendo. Não, eu oro para que Deus dê ao povo de Israel, ao exército, aos ministros, aos comandantes generais, os líderes em geral, que eles possam ter sabedoria, estratégia perfeita para atingir os alvos corretos, para que o mais rápido possível tudo isso acabe e pessoas inocentes sejam resguardadas, resgatadas. Essa deve ser a oração da igreja. Não tem esse negócio de ficar, não, nós estamos orando sim, para que o combate acabe o mais rápido possível, mas que o mal seja extirpado.
Porque essa é uma luta do mal contra o bem. Ponto. Existe isso. Se você não conhece, eu quero convidar você que pesquise na internet sobre o estatuto desse grupo H aí, que eu nem vou falar o nome dele. Que você pesquise, que você vai ver que está lá no estatuto deles, que uma das ordenanças como mandamentos é para eles destruírem, extirparem, eliminarem Israel. Isso está no estatuto desse grupo. Então você que muitas das vezes está aí desavisado, não entende o que significa esse grupo, eles têm um intuito. Não é lutar por parte de espaço, terreno, terras. Não, nada disso. Eles querem, está no estatuto deles, eliminar. Eles vieram para matar. Então, é isso. Só um adendo aqui, a gente precisava falar disso porque é uma coisa que choca todos nós. Quem não está chocado com uma coisa dessa, eu não sei que adjetivo essa pessoa pode ter, não sei. Mas vamos lá. Ponto 1. Ele tem 3 subtópicos aqui e que a gente vai falar rapidamente sobre eles. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro eu quero dizer aqui que um povo escolhido, como Israel, ele não quer dizer que esse povo é o melhor povo do mundo ou é o maior e eles devem ostentar isso. Não é nada disso. Quando Deus escolheu é porque ele tinha um projeto, um plano, e esse plano deveria seguir, né, alguns caminhos, e o nascimento de Cristo viria dessa linhagem lá de Israel, de Abraão, né, Isaac, Jacó, enfim, dessa linhagem aí que a gente não tem tempo para falar agora aqui. Mas vamos lá, o ponto 1, o plano de Deus. O Senhor, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. E o comentarista colocou Mateus 24, 14, Mateus 28, do 18 ao 20, é aquela coisa, ó, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi uma ordenança, ou seja, a vontade divina era e é, né, que todos os moradores da terra tenham conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio, né, planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. Israel, é aquilo que a gente falou. Então, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Como nós hoje, como igreja, devemos ser também testemunhas. Então, fazia parte do plano colocar Israel nessa linha do tempo aí. Então, não é porque ele foi um povo escolhido que ele seria o melhor povo da terra, que lá só tinha gente santa, gente pura, nada disso. A gente não pode se enganar. Um povo escolhido porque foi por onde nasceu, né? Foi de onde nasceu o grande Redentor Jesus Cristo. Não confundamos isso aí. Então, o ponto 2, o comentarista vai chamar a atenção que nesse plano de Deus para essa divulgação e essa manifestação do testemunho, né, de Deus para todos através da pessoa de Jesus Cristo, aconteceu uma falha em Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Então, aconteceu desvios, né, dos israelitas e da sua descendência, no caso, e desobediência, idolatrias, pecados morais, que relativizaram a aliança com Deus. Então, mais uma vez, o comentarista traz aqui que o plano estava traçado, o povo já tinha sido escolhido, que seria a testemunha, mas esse povo, como de outras épocas no Antigo Testamento conta, acabou se deixando contaminar. Lembra que teve uma lição nossa nesse trimestre ainda, não me lembro se foi a segunda ou a primeira, que nós falamos que enquanto Israel estava, né, o povo de Deus estava em obediência a Deus, Deus cuidava, providenciava tudo do que o povo necessitava.
Mas quando o povo começava a se desviar, Deus trazia sempre, normalmente, o juízo, o castigo, chamava a atenção a respeito da desobediência e do desvio de conduta. Por quê? Porque o povo tinha uma missão, que era o quê? A gente falou que aquele povo, ele, em muitas ocasiões, na questão das guerras, aquele povo daria testemunho de que havia um Deus todo-poderoso que guardava aquele povo. E as outras nações, muitas delas até aconteceu isso, só o fato delas entenderem o Deus que protegia o povo de Deus, Israel, eles já temiam em relação a atacar Israel. Então é importante que se diga isso. Porém, quando a falha estava aí, quando eles se desviavam, então Deus tinha condição de puxar a orelha, chamar a atenção. Por quê? Olha que interessante aqui, eu vou falar esse ponto, eles, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Quantos de nós, como igreja, esse é um ponto importante, estamos deixando de lado o principal objetivo da igreja ou dos cristãos em geral, no mundo todo, o principal objetivo que é testemunhar para Deus, ter a preocupação de trazer as pessoas para Deus e não viver pura e simplesmente um evangelho de ostentação, que infelizmente nós temos visto muito aí, né? Gente que tem uma aparência totalmente ilibada, mas que na verdade as práticas acabam levando e desviando, trazendo heresias, enfim. Então a gente precisa se atentar para isso, para que a gente não se deixe levar por outras práticas e acabamos assim perdendo a identidade em relação ao que realmente é a vocação. Então, o ponto 2, a falha de Israel. O que aconteceu foi exatamente isso. Eles começaram a se deixar envolver e começaram a se desviar dos pontos realmente mais importantes para a execução do plano de Deus através dessa nação. O ponto 3 aqui, porque nós vamos entender que eles foram chamados, Deus colocou eles dentro do plano, eles tiveram uma falha, porém, quando se voltaram para Deus, ou seja, reconhecendo o caminho tortuoso e voltaram, Deus restituía sempre, assim como ele faz com qualquer homem. O homem, ele muitas das vezes se desvia por caminhos que acabam, por conta das suas práticas, acabam levando ou distanciando o homem da presença de Deus. Porém, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo, ele quer trazer essa pessoa de volta. E ele tem esse prazer, porque afinal a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que esse ímpio se converta. Então, Israel teve a contribuição, diz assim, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma coisa importante que eu aprendi, eu preciso falar aqui com vocês, é o seguinte, quando a Bíblia fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, porém, a todos quanto o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu estava pensando nisso, olha, às vezes a pessoa fala, muitos até, por falta de entendimento, de compreensão nessa questão do povo judeu, do povo de Israel, muita gente fala do povo judeu, critica absurdamente, porque eles não aceitaram a Cristo, não reconheceram o Senhor Jesus como Messias. Tem gente que, fala determinadas asneiras em relação a esse propósito e
E é importante que se diga que hoje no mundo, e como também naquela época, existiam pessoas que viam em Jesus o Messias. Mas, porém, eles também sofreram muitas pressões como a gente fala, dos líderes religiosos daquela época. Então, muitos dentre o povo reconheceram a Jesus como o Messias, como o Cristo, muito principalmente por conta dos sinais que este fazia. Porém, dentro da comunidade judaica, no caso, tinham lá os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, e eles eram os líderes, eles eram doutores da lei, e muitos deles, na verdade, é o que a Bíblia diz, eles se juntaram para, de alguma maneira, incutir na cabeça do povo que Jesus não era o Messias e que Jesus estava blasfemando em relação a Deus. Então tudo isso foi muito bem planejado, muito bem arquitetado. Tanto é que a Bíblia nos Evangelhos, ela diz que esses homens, que eram figuras importantes da época, eles até compraram falsas testemunhas, eles pagaram valores para que as pessoas falassem mentiras ou testemunhassem de forma mentirosa contra a pessoa de Jesus. Então, foi todo um complô, né? Toda uma armação que foi feita para que culminasse nessa questão de Jesus ter sido condenado à morte e crucificado. Então, no meio do povo, existiam pessoas que aceitaram, como também hoje em dia existem judeus que já se converteram ao cristianismo, como também existe uma grande massa que ainda não. Mas nós não podemos generalizar e dizer que o povo é isso, o povo é aquilo, o povo judeu, isso e aquilo outro. Não. Querendo você e eu, né? Querendo ou não, eles tiveram um papel fundamental e contribuíram. E hoje, na história, tá? Na história da humanidade, para a gente terminar aqui, Israel já contribuiu, como muitos outros países, mas Israel principalmente, com muitas contribuições na área da tecnologia, na área da ciência, enfim, na área de pesquisas, na área de agropecuária. Então, é um povo, uma região que, apesar de ser uma região árida, um solo pedregoso, é uma coisa que eles conseguiram, por sabedoria, entendimento, desenvolvimento, eles conseguiram progredir nessas áreas incrivelmente. Então, e é claro, muitas dessas soluções, elas se expandiram para o mundo todo. Então, de uma forma ou de outra, a gente está falando, claro, de missões a respeito da manifestação de Cristo para os outros povos. Israel tem seu papel, mas como também ele teve seu papel na questão humana, social, tecnológica, ciência, como um todo para o mundo. Então, eu espero que você tenha entendido esses 3 tópicos aqui: o plano de Deus, a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo. E que eu quero te dar uma orientação para você ler Romanos, os capítulos 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, que também vai falar um pouco sobre essa trajetória de Israel. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Essa é a primeira parte da lição bíblica da Escola Dominical, a lição de número 3. Eu espero contar com você no nosso próximo vídeo. Então, que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.